Você já ouviu falar da parábola das 10 virgens? Você entendeu a parábola das 10 virgens? Se caso você não entendeu, eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo. Em Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para a bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As 10 virgens, tanto as 5 prudentes e as 5 loucas, elas estavam esperando o esposo que é Jesus. Então todas elas tinham a mesma fé, buscavam o mesmo Deus. Né? Mas o que difere as loucas das prudentes? O azeite significa a salvação, porque a salvação ela não pode ser, você não pode emprestar a salvação e você não pode doar a salvação. Ou você é salvo ou você não é salvo. Não tem meia salvação. No capítulo 25, versículo 5, diz assim: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ou seja, todas elas dormiram. Né? E trazendo para os dias de hoje, o que seria esse dormir, né? O que seria as loucas também, né? As loucas e as prudentes. As prudentes seriam aquelas pessoas que buscam a Deus, estão buscando, estão orando, lendo a Bíblia, mas às vezes estão num país de perseguição, né? Um país que persegue os cristãos, mas elas estão ali buscando a Deus, fazendo um devocional em casa. Às vezes estão com alguma situação muito ruim em casa, familiar ou financeiro, de saúde, mas estão buscando, estão jejuando, estão tentando praticar os frutos do Espírito Santo, né? Os frutos do Espírito, que é longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, seriam essas as prudentes. E as virgens loucas são aquelas que estariam agindo de forma mais carnal, né? Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 17, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então as virgens, né, tolas, seriam essas que acabam praticando as obras da carne, as obras carnais, né? E já as prudentes seriam as que praticam as obras dos frutos do Espírito, né? Que está aqui, ó, em Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
E depois, ali em Mateus 25, o versículo 8, elas falam assim, né? E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. Como o azeite ali simboliza a salvação, o fato de das prudentes, se as prudentes obedecessem o desejo das loucas, elas poderiam ter perdido a salvação. Então aqui, simbolicamente, também a gente pode dizer que tem horas que a gente tem que se afastar das pessoas que podem nos causar algum dano espiritual, a pessoas que fazem com que a gente possa perder a salvação, né? Em Cristo, a salvação em Cristo. Então, tem momentos que a gente tem que às vezes se afastar, ou até mesmo afastar aquelas pessoas que podem nos trazer problema, né? E não é pecado isso. Quando aquela pessoa vai trazer problema, ou caso, situações que você vai perder a sua salvação, né, os dois lados vão perder a salvação. Então é melhor você garantir a tua salvação e às vezes se afastar da pessoa. Porque a pessoa tem o conhecimento da verdade, ela sabe, só que ela não consegue se libertar do comportamento ou desejos carnais que não agrada a Deus. Espero ter ajudado a explicar essa parábola das 10 virgens, né? E desejo uma boa semana, que Deus abençoe quem assistiu até o fim. Quem não assistiu até o fim, que Deus abençoe a tua semana, teus negócios, né, os teus planos. E que a gente venha ter cuidado de não perder a nossa salvação. Deus abençoe.